A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, traz segurança jurídica para os dados de pessoas. Para sabermos mais sobre a LGPD, recebemos o promotor de justiça e presidente do Comitê Estratégico de Proteção de Dados, José Carlos Faria Filho. Seja bem-vindo ao MP Contexto. Promotor, seja bem-vindo ao nosso programa e eu já começo perguntando como é que a gente pode definir a LGPD. Olá, Fabiola. É uma satisfação estar participando do MP Contexto e poder dialogar, debater com você, com os membros, com os servidores, colaboradores, em relação a um tema tão atual, que é a proteção de dados pessoais. Em relação à sua pergunta, LGPD é a sigla que representa a Lei Geral de Proteção de Dados. Como falava você na introdução, ela é a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor em agosto de 2020, uma bem recente, e ela vem a regulamentar todo o tratamento de dados no sistema jurídico brasileiro. Ela vem a aplicar o direito dos titulares de dados, bem como as obrigações de quem efetivamente vem a tratar os dados pessoais. E também aplicar penalidades para quem descumpre a nova atividade dessa lei. Certo? Essa lei ela vem ressaltar um direito fundamental. Anteriormente, o direito à proteção de dados ele era tratado como parcela, que é parcela da privacidade, do direito fundamental à privacidade, do inciso 10 da Constituição Federal. Atualmente, de forma bem recente, através da emenda constitucional 115, foi inserido o artigo 79 no artigo 5º, o inciso 79 no artigo 5º da Constituição Federal. E elevou ao status específico de direito fundamental a proteção dos dados pessoais. Considerando que essa proteção ela muda, então a gente tem que entender mais ou menos o que é um dado pessoal. Fabiola, um dado pessoal é qualquer informação que identifique ou possa identificar a pessoa. Hoje nós vivemos num mundo de muita informação, num mundo de Big Data. Desde quando você faz qualquer compra, quando você faz um cadastro na internet, essas informações, certo? Tanto no meio físico, compras físicas, compras digitais, qualquer cadastro que você faça, elas vão formalizando um perfil tecnológico de você. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, uma campanha, ele especifica que seus dados são você. Então, o que você é frente ao computador são esses dados escolhidos. Então, era importante que o titular dos dados tivesse conhecimento de quem trata seus dados, que dados são esses tratados, para poder dispor deles, caso seja necessário, e inclusive pedir que esses dados sejam retirados. E consentir que esses dados fossem utilizados. Porque também poderia ser utilizado de forma indiscriminada, inclusive em prejuízo. Inclusive para vir a determinar escolhas, certo? E por ter uma influência direta na vida do cidadão, esses dados devem ser resguardados, devem ser respeitados através do princípio da proteção dos dados pessoais. Essa adequação à lei, agora muito recente, né, como você mencionou, como é que o Ministério Público pretende agora se adequar a essa nova legislação? Inicialmente, um ponto crucial em relação à utilização dos dados é o consentimento. O titular dos dados tem que consentir. A atuação do Ministério Público ela é vinculada à utilização de dados. Nós temos uma atuação investigativa em prol do cidadão e para que possamos atuar, nós utilizamos uma gama muito grande de dados. Então, nessa atividade legal, em prol do interesse público, é desnecessário o consentimento para a atividade fim do Ministério Público. Outro ponto crucial que deve ser observado é que na esfera criminal, na investigação criminal, também é desnecessária o consentimento, até porque a investigação criminal e a persecução de crimes ela está fora da LGPD, ela não se aplica. Então, nesses pontos, é desnecessário o consentimento na atuação fim do Ministério Público.
Porém, sendo um guardião dos direitos fundamentais, o Ministério Público efetivamente tem que se adequar institucionalmente à Lei Geral de Proteção de Dados. Como forma de vir a expor o que seria LGPD, certo? Nós semanalmente mandamos informações aos membros, colaboradores, para os servidores, informações através de CARD, CIFAC, em relação ao que é LGPD e o que tem de mais moderno atualmente, as decisões judiciais, porque ela é uma lei que necessita de regulamentação constante, certo? E por isso sempre é necessário que haja um direcionamento da instituição em informar, certo? Então, nessas frentes, nós sempre desejamos, primeiramente, nós temos que conscientizar. O que seria conscientizar? É trazer essas informações aos membros e servidores, preparar os membros, servidores, colaboradores para essa nova era tecnológica e para, efetivamente, o que seria a LGPD. Posteriormente, nós temos, concomitantemente, na verdade, nós temos que avaliar. Essa é a fase mais dificultosa, porque essa fase de avaliação é uma fase de data mapping, é uma fase que você tem que pegar todo o ciclo de vida da informação. No momento que a informação ingressa no Ministério Público, como ela é tratada, como é mantido o sigilo dessa informação, até o posterior descarte. Então, para isso, nós temos que ter todo o inventário de dados. Isso é bem dificultoso, como eu falei anteriormente, porque nós trabalhamos diuturnamente com dados. Então, são colhidos dados todos os dias por diversos setores. Essa é a segunda parte. E essa segunda parte também, ela não tem início, meio e fim. Ela é contínua. Sim. Posteriormente, também temos a fase de avaliação, a fase de proteção e a fase de resposta. Após esses dados, nós vamos avaliar que dados nós temos. Nós teremos uma fase também de proteção, que já está constante, já faz parte do Ministério Público, mas nós temos que sempre vir a aprofundar e melhorá-la. E também, ao final, temos a fase de resposta. Para qualquer possibilidade de perda de dados, qualquer a possibilidade de invasão, nós possamos ter uma pronta resposta para resguardar os dados e resguardar efetivamente esse direito fundamental. Porque o Ministério Público, como guardião dos direitos fundamentais, ele deve efetivamente primeiro olhar para dentro, olhar para si, certo? E demonstrar para o cidadão que todos os dados institucionalmente estão resguardados. Agora se mencionou o cidadão. Que tipo de orientações o cidadão tem que ter para resguardar esse seu dado pessoal? Ele tem o direito de autodeterminação do seu dado. Ele tem que ser cientificado que esses dados serão utilizados. Para que serão utilizados? Ele tem que consentir que esses dados sejam utilizados. E ele também tem o direito de requisitar e requerer para pessoa física, para pessoa jurídica, tanto em relação a dados físicos, tanto em relação a dados virtuais, certo? A pessoa jurídica de direito público ou direito privado, que ela preste informações para ele de quais os dados estão lá sendo tratados. E a partir daí ele inclusive tem o direito de pedir que seus dados sejam retirados daquela plataforma. Então, os dados podem ser disponibilizados por ele, mas sempre resguardado o seu direito à proteção àqueles dados. Promotor, agradeço a sua participação aqui no MP Contexto e que agora os nossos membros e servidores sigam cada vez mais essas normativas que estão aí para resguardar esses dados pessoais e essas informações que são fundamentais aí para todos eles. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e a necessidade de implementar toda uma consciência informativa em relação à proteção de dados, implementar a consciência do Ministério Público, o novo ciclo tecnológico que nós vivemos. Você conferiu o MP Contexto. Para acompanhar algum dos outros programas é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.